Não precisa ser devagar, eu quero ver gol. Não precisa ser devagar, eu quero ver gol. Cheguei, Brasil! Gente, eu tinha avisado que o Dica Joy iria ser necessário que vocês assistissem ao vídeo, ao filme, enfim, ou tivessem o mínimo de conhecimentos, porque eu iria dar alguns spoilers. Não sei se darei, mas assim, as coisas vão saindo conforme o vídeo vai fluindo, beleza? Então vamos começar o Dica Joy de hoje, que é o filme O Filho Eterno, que eu já tinha dito pra vocês no domingo, pra vocês assistirem, beleza? Então vamos comentar um pouquinho sobre esse filme, produção? Roda a vinheta, uou! Gente, O Filho Eterno é um filme nacional que teve seu lançamento no dia 1º de dezembro de 2016 agora. É um filme recente, na verdade, e é um filme maravilhoso. Eu vou contar primeiro o contexto que passa o filme para vocês entenderem algumas coisas. A gente vai ser levado para a década de 82 para ser mais precisa, que é a Copa entre Brasil e Itália, e aí tá todo mundo querendo que o Brasil ganhe e tudo mais, né? Aquela coisa que a gente já sabe que todo mundo quer, que perde 7-1, enfim, aquela palhaçada toda. Não dê dislike por isso, calma. E aí, o que acontece nesse contexto de Copa? Por isso que eu comecei com essa música do Rapa. Tem um escritor, que é o Cláudio, e ele tá vivendo uma vida foda, tá foda a situação dele, ele não consegue muito emprego, não tá feliz com o trabalho dele, muitas coisas não estão acontecendo, e aí ele é casado com a Cláudia, o Roberto é casado com a Cláudia. O Roberto é o ator e humorista Marcos Veras, e a Cláudia é a Falabella? Débora Falabella, isso. Acho que acertei. Com a Débora Falabella. E aí ele tá naquele clima chato de casamento e tal, nada acontece no trabalho, e nada tá legal no relacionamento, não tá uma coisa muito assim. E aí ele coloca toda a esperança do que possa mudar a vida dele com o nascimento desse filho e com a Copa também, porque o filho dele nasceu no dia da Copa. E aí, pra tristeza dele, o filho dele nasce com síndrome de Down. Só que naquela época não era tido o nome como síndrome de Down, né? Essa deficiência. E eles falavam que as crianças eram mongoloides, boba, e ele fica frustrado com o nascimento do filho dele com síndrome de Down. E aí começa toda a história, toda a narrativa do nosso filme, que é na construção desse homem entender que o filho dele nasceu com síndrome de Down. Ele não aceita, ele fica puto da vida, e assim, como ele trata o filho dele, o relacionamento dele afetivo com a esposa muda, as coisas que ele tenta fazer, gente, ele tenta matar, ele começa a pesquisar as coisas pra matar o filho dele, porque ele não quer mais aquele filho. Falei que ia ter spoiler, enfim. Ele tenta pesquisar algumas coisas pra tirar até a vida do menino, porque ele não quer mais aquele menino, é um problema pra ele. Se a vida dele tava um tédio, um saco, porque ele não conseguia emprego, porque ele não tava feliz, a vida dele piorou depois que nasce um filho com síndrome de Down. No caso, naquela época, naquele contexto, que eles tratavam essas crianças como mongoloides. A esposa dele, no caso, a Débora Falabella, é maravilhosa. Ela sempre ama o filho dela, sempre tá acompanhando o filho, dá toda a atenção pro filho dela. E a gente começa com o filme a ver essa relação deles dois, né? Do pai, como ele trata o filho, rejeitando, não querendo participar da criação daquele filho, que pra ele a criança não é nem um filho, é aquilo, o que é aquilo? E pra ela não, é o meu filho, eu amo o meu filho do jeito que ele é, enfim. O legal que eu falei que ia ter algumas coisas foi que eu assisti esse filme na Cinemateca, então eu vou passar pra vocês algumas coisas que a gente conversou lá e o diretor passou pra gente. Quem interpreta o menininho com síndrome de Down é o ator Pedro Vinícius, que é um menino com síndrome de Down.
E o diretor disse que nas gravações, quando, por exemplo, a Débora Falabella sai da escola com ele, ela sempre para pra comprar pipoca doce com ele. Sempre ela para pra comprar pipoca com o menino antes de ir pra casa. E aí, em algumas dessas cenas, tinha que ser com o Marcos Veras. E aí, vamos lá, na cena de direção, né? Todo mundo começando, vamos lá, valendo, gravando, ação. Quando o Marcos Veras sai da escola com o menininho dessas escadas, o Pedro Vinícius, o ator, pede: pai, eu quero pipoca. E aí ele fala: meu, eu não vou te dar pipoca, vamos pra casa. E aí o menininho fala: não, eu quero pipoca. E aí ele entra numa birra, porque ele quer aquela pipoca, só que isso não faz mais parte do roteiro. E essa cena é uma cena real e o diretor escolheu deixar essa cena no filme. O Pedro Vinícius não queria mais entrar no carro enquanto ele não comprasse a pipoca pra ele. Outra cena também que acontece, porque é legal a gente falar e saber dessas coisas, pra gente ver como que a arte e o que é real, as duas coisas elas caminham sempre juntas, né? E tem coisas que você não tem como medir, não tem como você falar pro menino, pro Pedro: Pedro, aqui é uma cena e eu quero que você volte, que você aceite aí sim com o Marcos Veras, que no caso é o seu pai no filme, então você não vai aceitar comer pipoca. Não pode chegar assim, né? O jeito da construção e de levar essa cena vai ser de uma outra maneira e que foi muito bem feita. Esse filme é um filme delícia e eu quis indicar esse filme pra vocês porque às vezes, até mesmo com o meu canal, eu fico na bolha da negritude, na bolha de ver a representatividade negra. E aí eu achei interessante poder sair um pouco da minha bolha e poder indicar pra vocês esse filme. Porque a gente fala, estamos vivendo nesse momento, né, atual, de representatividade nas mídias, representatividade em tudo quanto é lugar. E aí a gente não vê a representatividade de crianças ou de atores, apresentadores com síndrome de Down. Quantos filmes você já foi no cinema? Quantos apresentadores você já viu com síndrome de Down? É difícil, né? Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês de uma entrevista que eu vi sensacional. E por que também é a dica? Porque no dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional de Crianças com Síndrome de Down, né? E aí eu vi uma entrevista que foi na Universidade Federal, acho que de Minas Gerais, que é apresentada essa entrevista pelo jornalista, deixa eu pegar o nome dele aqui que eu acho que é Paulo Madri, mas eu vou ter certeza para passar para vocês. Isso! É o estudante de jornalismo Paulo Madri que entrevista um jornalista e colunista da Folha de São Paulo, Jairo Marques. E, gente, deixa eu ver. Gente, é sensacional. O Jairo Marques, ele é cadeirante e o Pedro tem síndrome de Down. E eles vão conversar ali sobre o universo de pessoas com deficiência. Quais são as dificuldades que elas passam, onde elas estão sendo inseridas, como que nós que não temos a deficiência que eles têm, tratamos ele, o olhar que a gente tem com eles. Gente, é uma entrevista sensacional. E o Paulo Madri é foda. Ele é um apresentador foda, vocês precisam assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do Dica Joy de hoje, com esse filme, O Filho Eterno, que é um dos filmes nacionais assim que eu coloco na minha lista de melhores filmes. Já vou avisar que na quarta que vem a gente vai comentar um pouco sobre o filme Tudo que Aprendemos Juntos, que tem direção do Sérgio Machado, protagonizando com Lázaro Ramos. Esse filme é foda. Assistam e vamos comentar sobre ele na quarta que vem. Até mais e até amanhã, na verdade, né, Brasil? Beijo da gorda. Uou!